Sejam todos bem-vindos ao OTIXcast, o podcast ao vivo da rede OTIX Rio, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Olá, seja bem-vindo ao OTIXcast. Aqui você ouvirá diversas informações sobre a atenção primária à saúde e sobre o SUS carioca. No episódio de hoje, recebemos uma convidada muito especial para falar sobre o tema Desafios para o Enfrentamento da Tuberculose no município do Rio de Janeiro. Ela tem uma ampla experiência dentro dessa área e eu vou aqui ler para vocês um pouquinho. Ela é médica por formação, especialista em pneumologia infantil, gerente de doenças pulmonares prevalentes da Secretaria Municipal de Saúde do município do Rio de Janeiro. Também estou aqui com o meu amigo Tiago. E hoje estamos com a convidada Ana Paula Barbosa. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, né? Pra gente que é da gerência, que lida com a questão da tuberculose como carro-chefe ali da nossa gerência, né? É sempre importante a gente falar um pouquinho mais sobre a tuberculose, né? Desmistificar a doença, falar cada vez mais sobre a doença, né? Seja para profissionais ou para a população de uma forma geral. Bom, Ana Paula, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu queria começar a nossa conversa que você falasse um pouquinho do panorama da tuberculose no Rio de Janeiro. Eu acho que é sempre interessante a gente pontuar, né, que a tuberculose ela continua sendo uma doença de grande impacto a nível de saúde pública, a nível mundial, então não é uma particularidade nossa, mas a gente tem realmente uma carga de tuberculose dentro do estado do Rio de Janeiro, porque a gente é responsável por mais de 50% dos casos de tuberculose de dentro da área do estado, né? E se a gente pensar como o Brasil, né, então a gente está ali entre as 3 capitais com maior número de casos e uma das capitais com maior taxa de mortalidade ainda sobre uma doença que a gente sabe, teoricamente, diagnosticar, tratar e sabe que tem cura. Então, isso é um impacto importante, né? Tem alguns dados que eu posso trazer para vocês, né, que a gente trabalha com algumas taxas, né, que seria a taxa de incidência, que seria o número de casos novos que a gente diagnostica naquele período. E nós temos uma taxa de incidência bem alta, né, em 2023, com 114 casos para cada 100 mil habitantes, próximo disso, né, 113,4, então quase 114 casos para cada 100 mil habitantes, que é uma taxa bem alta. Se a gente comparar com a taxa de incidência nacional, que está em torno de 36, 35, então a gente é quase 3 vezes esse valor, né? E a gente faz o diagnóstico, mas, infelizmente, a gente ainda tem uma alta taxa de mortalidade. Né? A nossa taxa de mortalidade ela fica em torno de 4,7, 4,3. Já chegou a 5, que é uma taxa alta, se a gente comparar com a taxa de incidência nacional, que fica ali com 2, 2,3, 2,4. Então, a gente tem uma taxa, só para a gente ter um poder de comparação, né? A gente tem uma taxa de mortalidade muito alta. Então, claro que a gente teve avanços, né? E nesse período a gente fazia um diagnóstico que era muito mais presuntivo, então a gente tinha uma que a gente chama de confirmação laboratorial da tuberculose pulmonar, ela estava aquém do que a gente gostaria. Então, acho que nos últimos 3, 4 anos a gente conseguiu realmente, efetivamente melhorar. A gente sai ali de um panorama mais ou menos de 59%, e hoje em dia a gente tem 80% dos casos de tuberculose da forma pulmonar confirmado com um exame laboratorial realizado pelo SCARRO, né, seja uma baciloscopia, um teste rápido molecular ou uma cultura. Então, isso garante que, na verdade, a gente está tratando efetivamente as pessoas que têm tuberculose, né? Então, acho que isso favorece com que a gente promova uma melhor qualidade desse diagnóstico e, consequentemente, do acompanhamento e do tratamento do paciente, né? Ana, tem algum fator específico que impacta na propagação da tuberculose? Assim, o que acontece? Como é que a tuberculose é transmitida, né? Então, ela é transmitida por gotícula que ficam no ar. Então, todo paciente que tem tosse, né, ou seja, toda forma pulmonar da tuberculose, porque lembrar que a tuberculose ela pode ser pulmonar ou extrapulmonar, pode dar em qualquer órgão, mas claro que o mais comum é a forma pulmonar, mas essa forma também é que mais nos preocupa, porque essa pessoa que tem a forma pulmonar, quando ela tosse, fala e espirra, ela acaba eliminando o bacilo no ar. Esse bacilo bem pequenininho que fica aqui em suspensão é que é capaz de contaminar outras pessoas. Então, assim, o que interfere ali, né? O ambiente no qual essa pessoa que tem a tuberculose pulmonar nesse momento
Então, se é um ambiente muito fechado, com grandes aglomerações, que não tem uma boa ventilação, que não tem uma boa entrada de luz solar. Então, tudo isso favorece com que você tenha a contaminação de outras pessoas. Então, se a gente pensar nesse formato, né, quando a gente tem, né, essas orientações de deixar essa casa mais bem ventilada, para pegar luz solar, evitar as grandes aglomerações nesses ambientes mais fechados, é o fato que a gente tem para poder minimizar essa possibilidade de transmissão da doença para as outras pessoas. E, é claro, para quem tem o diagnóstico, fazer o tratamento correto, né? Porque hoje em dia a gente sabe que, pelo menos, a pessoa que começa o tratamento depois de 15 dias, a chance dela transmitir essa doença é menor. Então, por isso que a gente tenta trabalhar cada vez mais com o diagnóstico cada vez mais precoce e o tratamento mais efetivo para que ele possa parar de transmitir a doença, né? Então, são algumas coisas que a gente consegue fazer para poder melhorar. E é claro que ele também tem a possibilidade de a gente fazer prevenção, né? Acho que a prevenção da tuberculose é algo muito importante, que a gente tem focado. A OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, já traz isso há muito tempo, dizendo que não adianta somente a gente tratar as pessoas que estão com a tuberculose ativa, mas a prevenção, ou seja, fazer a avaliação dos contactantes, avaliar se eles são infectados pelo micobactéria e tratar essa infecção latente. Então, seja, o conjunto dessas ações é que vão favorecer porque a gente realmente consiga aí, né, que é o que a gente quer, eliminar a tuberculose como uma doença de saúde pública, né? E nessa visão tripartida do SUS, da União dos Estados e dos municípios, quais seriam os desafios do município no combate à tuberculose, na atenção primária? O município, assim, a gente acaba, dentro dessa organização, nós somos realmente os detentores do cuidado dos pacientes, né, desses usuários, vamos botar assim. Então, somos nós que fazemos ali praticamente todas as ações de assistência a esse paciente. Então, nós temos uma importância fundamental em toda essa ação, né? É claro que o Estado vai ter a sua função quando a gente consegue organizar uma rede laboratorial, uma rede de referência terciária, em que você tem especialistas para tratar determinadas situações mais complexas de tuberculose, mas o grande volume de atendimentos é nosso, né? Ali iniciando, que a gente fala na linha de cuidado ali da TB, iniciando desde a busca desses casos, né? Como é que a gente busca? A gente busca quando a gente avalia as pessoas que a gente chama de sintomáticos respiratórios, né? O que é isso? É aquela pessoa que tem tosse. Qualquer tempo de tosse vai depender do indivíduo, vai depender da vulnerabilidade que ele tem. Então, de uma forma geral, quando a gente fala de busca ativa, a gente está falando de ir realmente no território. E quem faz isso? É a APS, né? A Atenção Primária de Saúde, com os seus agentes comunitários de saúde, com toda a equipe que está ali formada. Então, é eles que vão em busca mesmo dessas pessoas que são sintomáticas, né? Então, a gente fala, claro que a tuberculose você vai ter outras sintomatologias, né? Aquela questão de febre vespertina, de emagrecimento, de você se sentir prostrado, mas a tosse é o quadro inicial. Então, quando a gente busca essas pessoas, a gente tenta fazer o diagnóstico mais precoce, evitar que ele não tenha sequelas, diminuir essa chance da transmissibilidade da doença, né? E isso tem um grande peso quando a gente fala, né, de impacto, quando a gente fala de saúde pública. Então, a APS ela é fundamental, desde a captação do sintomático, que a gente chama, quando a gente fala de busca passiva, é todo paciente que tem tosse há mais de 3 semanas. Quando é aquele paciente que vem na unidade para você, já por um quadro de tosse, a gente diminui um pouco esse tempo para tosse a 2 semanas. E quando ele tem alguma vulnerabilidade, vamos supor, é um paciente com alguma imunossupressão, como HIV, como a população em situação de rua, como privado de liberdade, qualquer tempo de tosse, né, vai ser característico para você investigar tuberculose. Porque são populações que são mais vulneráveis, sim, infectadas de acabar adoecendo pela tuberculose. Então, a gente faz essa captação, promove o diagnóstico com a coleta do exame de carro, que é o essencial. Se positivo, né, confirmado o diagnóstico, a gente faz esse acompanhamento, e aí a APS é mais importante, acho que mais capilaridade em termos de acompanhamento que hoje em dia a gente tem,
não existe com o SUS e a atenção primária de saúde, né? Então, é ela que consegue ter essa capilaridade de acompanhamento multidisciplinar, de você ter ali um acolhimento não só do usuário que nesse momento está adoecido, mas também da sua família, né? Porque quando a gente fala de prevenção, a gente está falando também do cuidado à família. Então, é um cuidado integrado. Então, eu acho que quando a gente fala da fortaleza da PS, é isso, né? Então, é que ela perpassa toda a linha de cuidado de tuberculose. Então, quando a gente fala, por exemplo, do acompanhamento, que a gente sabe que a gente, se eu pensar, eu acabei não colocando muito ali quando falei dos dados epidemiológicos, mas a gente tem ainda em torno de 60%, 65% de cura. A gente, em 2022, a gente melhorou um pouco mais, chegando quase a 69% de cura. Mas se a gente pensar em qual é o objetivo para a gente considerar que a gente tem a tuberculose controlada dentro do nosso município, a gente precisa ter mais de 85% dos casos tenham tratados e chegada à cura da doença. Então, a gente ainda está longe disso. Então, esse acompanhamento de percepção e de incentivo para que ele possa fazer o tratamento até o final. A gente tem uma estratégia que a gente chama, né, vulgarmente, assim, a sigla TDO. A gente tenta não usar tanta sigla, né, mas, às vezes, na medicina, a gente acaba... Na área da saúde, de uma forma geral, a gente usa muita sigla, que é ruim. Mas o que é o TDO? É o tratamento diretamente observado. Então, o que é isso? Não é só você ver o paciente tomando remédio, mas é você incentivá-lo a acolher esse paciente durante o seu tratamento para que você possa realmente tomar as medicações. Porque, realmente, assim, é uma doença em que a gente vai tratar minimamente por 6 meses, com uso diário de medicamento. Então, entra, entre aspas, como uma doença crônica, em que você tem um tempo prolongado de tratamento. Então, não existe a possibilidade, por exemplo, eu estou tratando, comecei meu tratamento, estou me sentindo bem, fiz o meu exame já melhorou, vou parar o tratamento. Né? Então, e a gente sabe que isso faz com que você tenha a possibilidade de uma recidiva. Então, o tratamento completo depende realmente desse tempo mínimo de 6 meses do tratamento medicamentoso. Sim. Então, acho que é isso. Né? Você chegou... Se eu me alonguei demais. Você já chegou a comentar sobre a importância da equipe multiprofissional. Você pode falar ainda mais qual a importância dessa equipe multiprofissional para auxiliar o paciente a se manter no acompanhamento contra a tuberculose? Então, a gente fala que é uma equipe, né? Uhum. E a EPS não está... A equipe multi está dentro da APS, né? Dentro da atenção primária de saúde. Então, ela não deixa de ser algo importante para que a gente tenha esse acompanhamento. Então, eu até, né, comecei a falar que você tem percentual de cura, ainda não é o ótimo que a gente gostaria, porque a gente tem muita interrupção e muito óbito. Então, o que a gente pode favorecer para que esse paciente não interrompa o tratamento, né? Então, nesse momento e durante todo o tratamento, a equipe multi é muito importante. A gente sabe que a equipe multi ela não do ponto de vista de profissionais, ela não é igual em todas as áreas, mas você pode ter um assistente social, pode ter um psicólogo, pode ter um nutricionista, um educador físico, um fisioterapeuta, e todos eles podem promover o quê? Melhoria na qualidade de vida. Né? Então, quando a gente pensa numa nutricionista, quando a gente pensa no fisioterapeuta, no educador físico, o que ele vai fazer? Melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Pode ser que ele não faça naquele primeiro momento do início do tratamento, que o paciente está muito debilitado. Mas é importantíssimo, quando você faz um tratamento longo com medicamentos, você ter um suporte nutricional, né? Entender como você melhorar essa questão. Um dos fatos que acontece, que você pensa na tuberculose, é o emagrecimento, né? Que é o consumo que você tem, né, do organismo frente a esse processo infeccioso. Então, uma nutrição, né, um acompanhamento desse é super importante. A outra questão são as vulnerabilidades sociais, que impactam profundamente para a gente na TB, impactam profundamente nesses pacientes que são os que mais têm uma tendência a interromper o tratamento. Então, você tem uma atenção, o que esse paciente pode ser beneficiado dentro do contexto social para que a gente possa incentivar ele a tratar, né? Porque, às vezes, esse paciente é a única pessoa que traz o recurso financeiro para dentro do domicílio. Enquanto ele está adoecido, né, ele acaba que não consegue, por vezes, fazer o seu trabalho normal, né? E tem toda uma família ali
nessa dependência. Então, o que a gente pode dar de suporte para esse paciente nesse momento? Então, ou seja, é a gente favorecer com que ele tenha uma qualidade boa de vida para conseguir seguir seu tratamento e ter o suporte realmente familiar e da comunidade, né? Então, acho que isso é de fato muito importante para a equipe EMULT. E, Ana Paula, eu queria te perguntar sobre as estratégias adotadas pela Secretaria Municipal para enfrentamento da tuberculose, e me surgiu também uma curiosidade. A pandemia do Covid-19, ela ajudou ou atrapalhou a tuberculose? Porque os sintomas são parecidos, a tosse parecida, a coisa da máscara. Queria saber se, assim, atrapalhou no sentido de escondeu alguma coisa que não precisa, ou ajudou de conscientizar as pessoas de uma doença respiratória, a princípio respiratória. Como é que é isso? Como é que foi? Eu acho que, vou começar por essa, então. Eu acho que a parte do Covid, com essa educação, né, da tosse, da máscara, e isso realmente foi acho que foi fundamental para diminuir esse estigma que tem, que só quem tinha uma doença mais grave, uma tuberculose, que estava usando a máscara. Então, e a gente começa a entender que quem tem hoje um quadro respiratório, até uma síndrome gripal, se você vai precisar pegar algum, né, transporte ou estar em algum ambiente fechado, exatamente, o ideal é que você tenha máscara. Então, isso é uma consciência. Eu acho que isso realmente houve, né, uma melhoria da população em relação a essa consciência, o uso da máscara. Mas, infelizmente, apesar da gente ter toda essa prerrogativa de que mesmo que o paciente fosse nas unidades como suspeita de um quadro respiratório por Covid, que fosse feito uma avaliação também para tuberculose, né, dependendo do caso. Mas, infelizmente, não aconteceu muito isso. Por quê? Porque, inicialmente, a gente ainda teve aquele muito medo da população de ir até as unidades. Então, as pessoas ficaram muito dentro do seu domicílio, né? Então, na verdade, o que a gente teve foi uma queda do número de casos, né? Da captação desses casos. A gente diminuiu muito, realmente. Tanto que agora, quando a gente, né, se vocês quiserem ver, tem lá no boletim de tuberculose que a gente faz todo ano, está lá no site da EpiRio e na Subpave, tem um decréscimo nesse período, né, de 19 para 20, e quando você vê agora, de 20, principalmente 20 e 21, e quando você vê agora 22 e 23, a gente tem uma recuperação. Então, teve um aumento considerável do número de casos. E aí entra a questão, né, que a gente provavelmente não conseguiu melhorar a nossa taxa de mortalidade. Por quê? Porque esses pacientes ficaram muito tempo para poder, aguardando ali, vamos botar em casa, com sintomas, até chegar em uma unidade para poder fazer seu diagnóstico. Então, acabaram fazendo um diagnóstico um pouco mais tardio. Então, a pandemia para tuberculose, isso não aconteceu só no município, isso foi mundialmente. Ela atrapalhou e, assim, todo o avanço que a gente já tinha tido em relação à tuberculose, ela retrocedeu, assim. A OMS fala que é como se a gente tivesse retrocedido há 15 anos atrás. Então, a gente diminuiu bastante. A pandemia realmente impactou também para as crianças, porque as crianças ficaram muito mais dentro de casa. Então, a gente tem de 2021 para 2022, não é um número expressivo, ainda bem, mas, em relação a 2021 a 2022, a gente teve um aumento de 60% dos casos de tuberculose na infância. Porque as crianças estavam dentro do domicílio, dentro de casa, junto com as pessoas que tinham tuberculose e que, por vezes, demoraram para fazer o diagnóstico. Então, isso foi um alerta que a gente fez para a gente olhar com mais cuidado também para a faixa etária pediátrica nesse momento, né? Então, assim, a pandemia, infelizmente, ela não foi boa. Mas, em contrapartida, eu acho que agora, 2022 e 2023, a gente fez uma recuperação muito importante. Eu acho que no município a gente ainda teve uma recuperação da própria atenção primária, né? Da melhoria, na verdade, do que a gente tem hoje da própria atenção primária, em termos de cobertura, em termos de qualidade da equipe. Então, a gente realmente melhorou. Foi aquilo que eu falei, a gente melhorou a captação de sintomático, que a gente saiu de 0,4 para quase 0,6 de sintomático, respiratórios captados, né, avaliados. A gente melhora a confirmação laboratorial e a gente melhora também o desfecho. A cura realmente não está
como a gente gostaria, mas ela realmente melhorou, né? Então, a interrupção também, que era quase 20%, caiu para 15,4%, que é a interrupção do tratamento. Então, a gente, nesses últimos períodos pós-pandemia, a gente tem conseguindo avançar realmente em algumas coisas. Mas a pandemia, infelizmente, não foi boa, tá? E agora eu esqueci qual foi a primeira pergunta. As medidas de enfrentamento. Do município, né? Foi. Então, assim, o que a gente fez para poder melhorar isso, né? Acho que a gente investiu muito no diagnóstico. Isso foi uma coisa que a gerência, a SAP, né, que é a superintendência, e a Subpav, a gente batalhou bastante para a melhoria desse diagnóstico, dessa confirmação laboratorial. Então, o laboratório de suporte, uns fluxos laboratoriais bem estruturados. Então, a gente conseguiu treinamento das equipes. A gente chegou a fazer uma cartilha para os ACS, né, para o agente comunitário de saúde, justamente falando com uma fala um pouco mais adequada para que ele mesmo também pudesse chegar ao usuário falando sobre isso. Então, essa caderneta foi assim, muito, muito importante para a gente poder melhorar. Eu acho que até dentro do prontuário eletrônico, a gente tem agora uma ficha, que é uma ficha do ACS, em que a gente já tem umas perguntas indutórias durante o tratamento, né? Se ele trouxe sua família, se ele está aceitando bem a medicação, se teve algum efeito adverso, para que a gente melhore esse acompanhamento. E, assim, incentivar bastante a atenção primária, não só no cuidado, né, na assistência, mas também na vigilância. Eu acho que a gente conseguiu trabalhar um pouco mais essas duas partes, que também faz parte da atenção primária, né? É o fato dela entender como é o seu território, quem são as pessoas que estão no seu território, quem está adoecendo por tuberculose. Ou será que eu não fiz essa captação como eu deveria? Será que eu não estou conseguindo captar as pessoas que têm tuberculose em alguma determinada área? Então, não só a vigilância dos casos que eu possuo, mas também a vigilância daqueles casos que não estão aparecendo para mim, que talvez seja uma área que eu tenha que fazer uma busca mais ativa naquela área em relação à captação do sintomático. Então, eu acho que a gente conseguiu trabalhar bem essas duas questões. Fora, assim, eu acho que a gente deu mais visibilidade, né? Eu acho que quando a gente vai ali no site do App Rio, que a gente consegue ver os boletins, consegue ver os panoramas, quando, para os profissionais de saúde que acessam a plataforma Subpav, a gente tem o GeoTB. Então, ele é um georreferenciamento de todos os casos de tuberculose. Então, lá o profissional vai conseguir ver se dentro da sua área, quantos casos tem. Então, isso é um facilitador. E a gerência também, a gente começou a trabalhar um pouco mais com a qualidade da informação, né? Não existe planejamento sem informação. Então, a gente precisava melhorar nossa informação, né, dos nossos sistemas que a gente tem hoje, que, na verdade, na tuberculose, infelizmente, são muitos, e eles não conversam entre si. Então, a gente tem o GAL, que é de laboratório, a gente tem o SINAM, que é de notificação, a gente tem o DIU-TB, que é da notificação da prevenção, a gente tem o CIT-TB, que é da notificação dos casos que têm tuberculose droga resistente ou reação adversa, que fazem medicamentos especiais. Então, são vários sistemas. O que a gente tentou fazer na qualidade da informação é facilitar para a atenção primária justamente a visualização das lacunas dessas informações. Então, isso a gente também trabalhou junto com a APS. Então, acho que isso também favoreceu para que a gente melhorasse a qualidade. Ana, você pode comentar um pouco mais sobre quais medidas um familiar de um paciente que foi identificado com tuberculose deve ter? O que ele deve evitar para ele não ser infectado também? Sim. O mais importante é a gente incentivar a pessoa que tem tuberculose a tratar, né? Eu acho que a gente fica muito naquela questão de aquela pessoa está com tuberculose, vou separar ela, e não é. Né? Claro que a pessoa que está com tuberculose, a gente já falou, naqueles primeiros 15 dias de tratamento, né, em que ele ainda tem a possibilidade de transmissão, ele pode, dentro do domicílio, usar uma máscara, principalmente em ambientes mais fechados, né? E a família manter esse ambiente arejado, manter a entrada de luz solar, fazer a sua avaliação de contato para entender se ela tem possibilidade de fazer uma prevenção. Mas o mais importante é acolher o paciente e favorecer que ele faça o tratamento até o final. Porque se ele não trata, ele continua transmitindo ali dentro do seu domicílio, né? E essa questão, porque a gente tem muita questão, assim, tá com tosse, inverno, a gente fecha a casa. E deveria ser o contrário, né? Não estou dizendo que a gente vai deixar aberto todo momento. Mas, assim, a gente deveria deixar a ventilação acontecer dentro da nossa casa. Mesmo
não pensando em tuberculose, qualquer quadro respiratório. A gente precisa deixar a ventilação para que aquele vírus ou aquela bactéria não fique circulando, que no caso da tuberculose é o Mycobacterium tuberculose, para que ele não fique ali dentro daquele ambiente circulando. Que mesmo que a pessoa tenha tido a tosse, fala, espirro, eliminado o bacilo, aquele bacilo vai ser levado ali pela corrente de ventilação que existe naquele domicílio. Então, acho que isso é o mais importante para a gente ter, né? São medidas que, às vezes, a gente pensa, tem que fazer medidas muito elaboradas, e não é. Né? E também, assim, aproveitar para desmistificar. Não passa pelo copo, não passa pelo talher, prato, sacola de supermercado, não precisa lavar, né? Toalha, lençol, né? Então, isso não é transmitido. É o bacilo muito pequeno que fica em suspensão, que ele vai vir, quem está próximo é que vai acabar inalando e se contaminando, se infectando. E entender também que não são todas as pessoas que se infectam que adoecem, né? Então, a gente sabe que em torno de 10%, 15% das pessoas que se infectam vão acabar adoecendo, normalmente 10%. A maioria delas podem adoecer naqueles primeiros 5 anos, principalmente os primeiros 2 anos pós-contato, mas isso vai depender da vulnerabilidade do próprio paciente, né? Então, por isso que a gente fica ali focado nos pacientes que têm alguma imunossupressão, como paciente HIV, população de rua, população privada de liberdade, nós, profissionais de saúde também. Então, assim, é toda uma estrutura que não é somente aquele paciente que está doente, né? Então, depende de vários outros fatores. E, Ana Paula, queria agradecer muito a presença, mas a gente queria terminar, que a gente, no nosso podcast, sempre pede para as pessoas deixarem uma mensagem. E a gente não só uma mensagem para quem está com tuberculose, mas para os usuários do SUS em relação à tuberculose. O que você... Eu até deixei, essa eu vou dar uma lidinha aqui. Não tem problema nenhum, porque a mensagem é importante. Eu botei assim, enfrentar a tuberculose ela pode ser um desafio, mas você não está sozinho. O SUS, né, o Sistema Único de Saúde, está aqui para oferecer todo o suporte necessário. Siga rigorosamente o tratamento prescrito pelos profissionais de saúde, mesmo que você comece a se sentir melhor antes de terminar o tratamento. O tratamento completo ele é crucial para a cura e para evitar a resistência aos medicamentos. Compareça a todas as consultas e exames agendados e não hesite em buscar ajuda e orientação sempre que precisar. Lembre-se, a tuberculose tem cura. Com determinação, apoio e o tratamento adequado, você pode superar essa doença e voltar a ter uma vida saudável. Conte com o SUS para ajudá-lo em cada passo desse caminho. Juntos somos mais fortes na luta contra a tuberculose. Então, acho que isso ficou para os pacientes e para os usuários a gente apoiar, né? Então, a gente vê muito ainda é uma doença que fica muito... meio que a margem ali da sua estigma, né? Muito importante, né? Que as pessoas, eu tô com tuberculose, vou ficar me afastar dessa pessoa. E às vezes o que mais ela precisa é de apoio nesse momento, né? Entender que a tuberculose, às vezes, a gente chama ali, a pontazinha do iceberg de uma cascata de necessidades que esse paciente tem. Porque ele pode ter outras comorbidades, né? Comorbidades de outras doenças ou até mesmo sociais, né? Então, acho que fica aí essa mensagem, juntos somos mais fortes, mas a tuberculose tem cura. Obrigada, Ana, pela sua participação. Você deixou aí uma mensagem que é muito importante, a continuidade do tratamento, e isso também ajuda a não transmitir para outras pessoas. Muito obrigada a você também que está acompanhando o nosso OTICScast. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, @OTICSRio_2021. Tchau, tchau e até a próxima.